Esse cara foi enviado a uma academia condenada, mas não como aluno, e sim como professor. Aqui, o diretor era viciado em jogos, enquanto os alunos eram demônios com o corpo de crianças. Os professores eram incompetentes e nem conseguiam ensinar magia, mas Amon chegou com uma metodologia diferente. Ele estava determinado a transformar esses alunos em verdadeiras máquinas de batalha. Na capital Árzia, um jovem de cabelos negros diz: "Então é isso, o ponto de partida foi um sucesso." Ele ficou admirado em frente à academia. Esta era Amonite, uma instituição de ensino geral criada pelo grande imperador. Contava com um excelente corpo docente e um currículo eficiente, condizente com sua grandiosidade. Devido à sua extensa história, muitos filhos de nobres desejam estudar nesta academia, e pensar que ele, o segundo filho de uma nobreza rural, conseguira se tornar professor na Amonite. Ele precisava construir conexões e apoiar sua família, até que alguém chama seu nome. Um velho diz: "Olha só, parece um novato." Ele quer saber se Amon estava enrolando para mover as bagagens. O protagonista responde que era o professor, mas o velho continua insistindo para que ele carregasse a bagagem. O jovem se pergunta o que está acontecendo e se isso é uma espécie de piada. Questiona se a academia está sendo reformada. O velho quer saber do que ele está falando, já que o investimento da diretora da academia deu errado. Ela perdeu todo o dinheiro e faliu. O protagonista diz que essa é a primeira vez que ouve sobre isso. O velho pergunta que sentido faz um trabalhador saber todos os detalhes. Amon responde que está dizendo que é um professor, mas nota algo no canto. Ele se pergunta como há um mendigo nos terrenos da escola. Julgando pela falta de reação de todos, o mendigo parece ser um funcionário. Nesse caso, ele vai entregar as coisas a esse cara e vazar. Amon o chama e diz que ele não deveria estar fazendo isso ali. O velho fica imediatamente irritado, gritando que aquele é seu livro. Amon questiona por que aquele homem diz que é professor ali. O protagonista está confuso sobre que tipo de bêbado é aquele. O professor lhe diz para devolver o livro. O velho pergunta se ele ficou louco, já que estava roubando coisas em vez de fazer o que lhe ordenaram. Ele lhe entrega uma caixa para carregar. O professor ordena ao ladrão que devolva o livro. Amon apenas grita que está ali como professor. O mal-entendido estava estabelecido. O professor explica que a notícia da suspensão da academia foi enviada pelo portal, mas Aimen não recebeu de qualquer forma. A família real recomendou suspender as operações. Assim, a maioria dos alunos e professores deixou o local, mas ele não deveria se preocupar muito. Ainda há algumas pessoas restantes lá, e não é como se tivesse ido completamente à falência. Amon pensa que qualquer um que prove o contrário é um homem que apresenta o lounge dos professores. Ele diz que o interior é simples porque roubou todos os itens. Aimen responde que, se ele disser isso mais uma vez, vai roubar de novo. Ele parece desencorajado com a situação atual da academia, mas fazer isso com o escritório é um pouco demais. O professor responde que estava bebendo porque o gosto é bom. Aimen fica ainda mais irritado com isso e bate a cabeça na garrafa. O professor pergunta o que ele pensa que está fazendo. Então, o protagonista avança. A casa do Barão Drake no interior é apenas um título, porque de fato, o território em nome dele não é mais do que uma pequena vila pertencente a uma família desesperada e pobre. Seu pai mobilizou todas as conexões para conseguir essa posição, e o prazo era de 3 anos. Se não for cumprido, ele terá que pagar uma multa. Aimen olha pela janela, pensando que está ferrado, mas ainda há esperança, já que restam 2 alunos e 2 outros professores. Agora que as coisas chegaram a esse ponto, ele tem que se preocupar com os alunos. E talvez algum herdeiro de uma família proeminente tenha ficado lá. Assim, ele poderá fazer boas conexões. Contrariando essa determinação, os 2 alunos acabaram não sendo alvos viáveis. Boris, o aluno número 1, diz que não tem para onde voltar, pois sua vila desapareceu há 2 anos. Chloe, a segunda aluna, disse que veio do reino de Urain para estudar no exterior. Mas aquela nação ruína após a guerra do ano passado. Amon pensa que é assim que sua vida será. Ele diz que entende e que não precisam se preocupar, porque o professor está aqui. Os 2 ficam emocionados, e logo em seguida, o abraçam. Enquanto isso, o protagonista pensa que está ferrado, mas logo chama os 2 para saber se aquela lagarta gigante na mesa é algo que eles estão criando. Eles lhe dizem que era o professor de esgrima. Aimen diz que entendeu, mas o professor chama o novato, dizendo que a diretora está procurando por ele e que deveria ir visitá-la. As crianças devem voltar, pois o período de autoestudo acabou. Aimen se pergunta como é a diretora que contratou esses professores malucos, e decide dar uma olhada com os próprios olhos no escritório da diretora. Anarel se apresenta imediatamente, Amen faz o mesmo e diz que está assumindo a posição hoje. Ele acha que ela parece bem normal.
Era uma revista sobre a linhagem élfica que estava em sua mão. Ela questiona se, entre conhecer George e roubar lesmas, ele quer saber qual ele acha melhor. Amen fala sobre roubar mesas. A mulher diz que então são 10 moedas de ouro por roubar lesmas. Amen pergunta se, por acaso, trata-se de uma revista de corridas de cavalos. Anarel nega, já que um elfo nobre nunca participaria de algo tão bárbaro. Era uma corrida de lesmas que estava ganhando popularidade entre os elfos. Ela disse que iriam realizar uma competição, por isso estava procurando um lugar para investir. Nesse momento, algumas palavras passaram pela cabeça de Amon sobre o investimento do diretor que havia dado errado. Ele toca seu ombro e pergunta se ela está colocando as despesas operacionais em risco. Anarel diz que pode simplesmente ganhar e devolver tudo, mas o protagonista pega a revista dela e diz que ela deveria estar se perguntando o que pensa que está fazendo, pegando as despesas operacionais da academia para apostar. Como ela pode se chamar diretora? Eles dizem que as chances de ganhar são baixas, mas Anarel responde que não se deve julgar o potencial de um jogador. Amon diz que ela deveria pensar na academia. Se ela quer apostar, deveria fazer isso com seu próprio dinheiro. Ele pede que ela desista, porque não tolerará o uso das despesas operacionais para fazer apostas. Ele quer saber no que ela estava, pensando em investir. Ela diz que na plantação de bananas Drago, as bananas são consideradas uma cultura de alta qualidade e levam 3 anos para germinar e 12 para dar frutos. É um processo longo até pelos padrões humanos. Ela diz que se esperar apenas 15 anos, pode ganhar 10 vezes as despesas operacionais da academia. A expectativa de vida da raça élfica é de mais de 1000 anos. Amen repete a parte de que ela disse apenas 15 anos e fica ainda mais irritado, gritando que ela é uma elfa idiota. Ela deveria apenas observar, porque ele vai fugir dessa academia decadente, mesmo que tenha que arruinar a academia mais tarde. Ele retorna à sala e anuncia seu nome. Anarel pede que ele entre e pergunta que negócio ele tem a tratar com essa elfa idiota. Amen diz que pensou sobre o investimento que ela estava planejando como diretora dessa academia prestigiosa. Ela não deveria ter gastado tanto dinheiro na corrida de lesmas. Se realmente investiu todo aquele dinheiro, deve ter feito isso pelo futuro da academia. Anarel diz que, claro, Amen comenta que foi tolo por não ter percebido isso. Ele acaba atacando-a e se desculpa sinceramente. Anarel diz que irá deixar passar dessa vez, mas que ele deve ter cuidado. O protagonista menciona que, a respeito disso, ficou um pouco interessado em corridas de lesmas, já que são populares entre os elfos sábios que vivem por tanto tempo. Annabelle sugere que assistam a uma juntos. Amen questiona sobre isso. Os elfos são conhecidos como uma raça sagrada e bela, e vivem em uma vila onde está localizado a Árvore do Mundo. Essa imagem pode ser um boato que alguém espalhou, já que eles são o completo oposto. Amen pensa que eles não são elfos, mas bestas selvagens das montanhas. Anarel grita logo em seguida, mas a professora a chama, querendo saber quando isso vai começar. O diretor diz que já começou, mas o protagonista não percebia nenhuma diferença. Do ponto de vista dos elfos, era algo completamente frenético. Anarel grita que a lesma foi ultrapassada. Do ponto de vista dos humanos, eram apenas lesmas lentas subindo. O protagonista pensa que quer voltar para casa. Um narrador diz que todos os participantes parecem estar em boas condições, e é impossível prever quem irá vencer. Enquanto Amen reflete sobre isso, pensa que eles estão lentos demais e nem sabe se isso vai acabar hoje. Ele grita que a participante Hannah estava ficando para trás. Amen pensa que estava cansado. Algumas horas depois, Anarel comenta que essa é Supermãe. Sua aparência glamurosa ao escalar a árvore do mundo ainda estava viva em sua memória. Amen questiona se ela apostou de novo, pois aqueles números devem ser as odds de apostas. Anarel pergunta se ele sabe por que ela estava de olho naquelas duas, e o protagonista diz, com tom sarcástico, que a percepção dela era afiada. O protagonista menciona que gosta daquele garotinho e que deveria apostar nele, porque é triste ser o mais fraco. Ana, a lesma, também é uma profissional que entrou na Árvore do Mundo após passar por um rigoroso treinamento, mas é apenas julgada e desaprovada. Essa lentidão pode ser superada com as expectativas e a confiança dos outros. Com a fé deles, ela pode fazer de Hannah, a lesma, uma vencedora orgulhosa. E além disso, a odd é de 500-1. Se ele é um membro da grande corrida da floresta e tem que apostar alto, Anarel diz que está certo e aposta nele. O protagonista pergunta quem estava chorando. Ao acordar logo em seguida e notar que a corrida havia terminado, ele vê o diretor chorando tão tristemente. Parece que a academia foi por água abaixo. Tudo estava indo conforme o planejado. Uma vez que a academia faliu, ele pode voltar para casa sem nenhuma penalidade. Então, ele pede ao diretor que se acalme e
e questiona o que podem fazer, já que as coisas terminaram dessa forma. Eles retornarão à academia e discutirão assuntos futuros. Mas o narrador anuncia que a vencedora da corrida foi Hannah, a lesma. Anarel explode em riso. O narrador continua dizendo que, surpreendentemente, apenas uma pessoa conseguiu prever a vitória de Hannah, a lesma. Por isso, Hannah, a lesma, pediu para apertar a mão de quem acreditou nela e que deve vir para a frente da árvore do mundo. O protagonista grita em agonia, depois de todas as cenas da lesma lambendo-o, completamente inerte. Enquanto Anarel está feliz na academia, ela diz que foi uma honra. O protagonista comenta que elfos morrem jovens, mas a propósito, ele quer saber o que ela fará com os 5.000 de ouro que ganhou. Anarel diz que será usado para despesas operacionais, já que ela ainda é a diretora. Ela quer fazer a atual academia decadente retornar aos seus dias de glória. Agora que cortaram o apoio da família imperial, eles têm que arcar com as despesas sozinhos. Questionando o que ela quer dizer, Aimen resume que ela está falando sobre investir o dinheiro. Ele grita que essa elfa idiota perdeu completamente a cabeça, mas concorda que a academia não pode ser reconstruída por métodos convencionais. A ideia de investimento dela não está errada. O que importa é onde ela vai investir. Ela pergunta sobre o projeto de construção do templo de Blayton, pois parece bom. Aimen responde que não é tão grande, já que o templo será construído em um lugar recém-desenvolvido e os pagãos podem sair do controle. Anarel diz que entende, e Aimen continua que precisa se desculpar por um momento, pois precisa ir ao banheiro. Ele sai e se desculpa porque vai investir 2 de ouro no projeto de construção do templo de Blayton, pensando que, mesmo que o retorno seja baixo agora, foi um investimento com um futuro promissor, já que tem muitos fiéis e é dedicado a Blayton, o deus da guerra. De volta à sala, Anarel diz que ele parecia estar com muita pressa e que de qualquer forma parece muito melhor. Ela não consegue entender isso, não importa o quanto tente. Ela acha que é melhor para ele fazer isso sozinho, já que confia nele. Aimen também pensa que ele lhe dará a oportunidade de ficar no vermelho, então ele diz que isso é bom. Anarel comenta que foi o rei do manga. Após chamá-lo de idiota, acrescenta que essa é uma colheita de alta qualidade, assim como a banana dragão. Mas Aimen diz que leva 2 anos para os brotos brotarem e mais 5 anos para frutificarem. Ela deve pensar a respeito. A família imperial não gostaria de uma academia em decadência em operação. Por isso, ele era contra a banana dragão, já que 15 anos é arriscado. Por outro lado, apenas leva 7 anos para o rei do manga crescer, que é menos da metade do tempo que a banana dragão leva. Analise diz que ouviu que 7 anos é muito tempo para humanos. Ele acabaria sofrendo junto com eles. O protagonista pensa que usará essa oportunidade para escapar da academia, e diz que, para humanos, isso faz sentido, mas ela protegerá a academia até o fim. Portanto, esse investimento será apenas para o bem dele e da academia. Anarel cobre a boca ao chamar o professor Amon. Eles vão investir 4.900 de ouro e manter 100 de ouro para custos operacionais mínimos. Amon acha que era esperado e fica impressionado com sua decisão. Na fazenda do rei do manga, um homem questiona se isso é realmente verdade, chamando alegremente pelo nome de Deus, já que os céus os ajudaram. Na manhã seguinte, em frente à academia Amonite, Amon questiona, querendo saber o que são aquelas cartas. Uma é para o investidor do projeto de construção do Templo Blaten, a outra para o investidor da fazenda do Rei do Manga. O professor bêbado caminha pela cidade dizendo que foi bom. E como esperado, o proprietário do bar era muito bom em escolher bebidas. Ele para em frente à escola e se pergunta por que há um cachorro preto dormindo ali. Lança um tentáculo de polvo como um lanche e atinge o rosto de Amon. Depois, profundamente irritado com o cheiro de álcool, o professor se afasta dizendo que conquistou 10 pontos de boas ações hoje, então pode tomar mais uma garrafa. Anal encontra Amon e pergunta por que ele estava dormindo ali, querendo saber por que há tentáculos de mar ali e dizendo que ele deve estar faminto. Um pouco antes, ele leu a carta do chefe da fazenda, agradecendo-o por demonstrar interesse em seu rei do manga. Ele desenvolveu um método que permite cultivar em 1 ano. Como resultado, eles planejam transferir parte dos lucros para ele pelos próximos 10 anos. Gostariam de oferecer um sabor do Mango King, que foi produzido no protótipo, que apenas as luzes mais brilhantes iluminem seu caminho à frente. Amen diz: ao ver a carta do Templo Blayton,
que cancelou tudo devido a uma rebelião. Eles faliram. O protagonista se torna completamente enfurecido ao perder esse dinheiro. Cai no chão inconsciente logo após Annabelle lhe entregar um smoothie de Mango King, no estilo elfo, feito com um novo protótipo que acabou de chegar. Ela diz que o professor deveria ter mencionado que estava com fome. Amon pergunta sobre o que ela está falando, mas a elfa desvia a atenção. O protagonista bebe o smoothie e logo em seguida fica feliz porque estava extremamente delicioso. Ele pensa que não há como o negócio de mangos falir. Foi um grande erro. Mas Anarel o chama, dizendo que lhe dará uma moeda de ouro como bônus especial, já que ele teve um papel importante na corrida das lesmas e no sucesso do investimento. Se dependesse dela, adoraria dar mais, mas não pode gastar as despesas operacionais da academia como quiser. Amen se pergunta sobre isso, já que ela foi quem perdeu tudo. Contudo, não será fácil arruinar a academia agora que o financiamento foi garantido. Ele esteve preso ali por 3 anos. Portanto, salvar a academia é a melhor escolha. Mas ele quer saber como pode salvar a academia quando nenhum dos seus membros da equipe parece estar certo da cabeça. Mais tarde, em um bar, ele bate um copo de vinho na mesa. O bartender diz que ele o assustou e que vai quebrar a mesa assim. Quer saber o que traz um jovem como ele ali, em plena luz do dia. Eamon comenta que mal conseguiu essa posição. Fala sobre seu chefe e seus colegas. Todos são lunáticos e o caminho será difícil. O professor bêbado o reconhece. Logo após, Amen diz que se encontraram ali e espera que ele não tenha ouvido. Mas o professor diz que quer se sentar ao seu lado por um momento, como um lunático. O protagonista pensa nisso e se dá conta de que não se apresentaram. Mario diz que foi responsável pela aula de magia, mas Amon o aperta com força pela mão. Mario grita que, não importa o quanto o odeie, ele não deve tentar esmagar sua mão. O protagonista afirma que apenas apertou a mão dele, pensando em Mario Hamdon, porque acha que já ouviu esse nome em algum lugar. O professor pergunta por que ele estava suspirando tanto. Amen responde que é porque o futuro da academia é sombrio. Mario o abraça e pergunta se ele sabe qual é o papel da academia. O protagonista sugere que é ensinar os alunos. O professor diz que enquanto houver alunos, o futuro da academia nunca será sombrio, mesmo que sejam apenas os dois. Amen o chama de Senhor Mario, achando que ele fala bem, mesmo bêbado. Então, comenta que é difícil operar a academia do jeito que está, sem o apoio da família real. Até que uma jovem marinha, uma competição oferecida pelo imperador, pode ser vista de longe. Um chefe ordena a remoção daquela coisa, já que há uma academia que foi destruída. Amen percebe isso e pensa um pouco, já que o maior desafio para a Amonot Academy agora é a recomendação da família imperial para suspender as operações. Mas sabe o que? Se conseguirem se sair bem na competição organizada pelo próprio imperador, ele pode até retirar a recomendação de suspensão. Amen corre até o cartaz com o aviso de fechamento do bar. O velho parabeniza a todos pelo trabalho duro. Um dos funcionários avisa que a mesa do balcão estava quebrada, se perguntando que tipo de canalha a quebrou. Era Amen, batendo sua caneca. O protagonista pensa que ainda tem algum tempo antes da competição. Então decidiu assistir às aulas de sua colega, chamando-a de Sunbei. Ela apenas responde que vai dormir. O protagonista pergunta o nome dela, e a mulher responde que é Slothfield. Amen reconhece que a líder da família é uma grande espadachim, e a família é famosa por ter apenas descendentes de mestres espadachins. Portanto, essa pessoa também deve ser boa. Diz que é hora da aula, e Sloth responde que entendeu, pedindo para ele parar de incomodá-la. Não é como se ela estivesse sendo paga por uma academia arruinada, então não precisa trabalhar. Comenta que ele é muito forte. Amen questiona por que ela não seria paga e entrega um saco de ouro, informando que esse é o salário semanal do professor Field. Surpreendentemente, as habilidades de Sloth eram muito boas. Amon se pergunta por que ela está abraçando aquele saco de dormir e se está escondendo comida, mas Sloth comenta que ainda não tem assunto. O protagonista diz que o diretor disse que seria bom observar, e pessoalmente ele gostaria de ensinar história. Sloth acha que isso combina com ele, já que ele não parece impositivo e tem uma aparência comum. Judigando pela forma como anda e sua postura, não parece que ele foi treinado em artes marciais. Sloth diz que parece nunca ter aprendido esgrima. Amon confirma isso. O professor sugere que ele tente ver, mas ficaria feliz em aprender com Sunbai, depois de receber um tapa na cabeça dela. Enquanto ambos pensam que será bom, Amon pergunta se ela vai fazer isso segurando o saco de dormir. Sloth comenta que será apenas uma leve luta e acredita que ela vencerá com apenas uma mão contra um franguinho, mas o protagonista balança sua espada em
uma velocidade insana. Sloth se pergunta por que ele é tão rápido e não sentiu traços de mana em seu corpo. No entanto, ele ainda é apenas um iniciante em esgrima, então não há necessidade de se preocupar. Ele joga o saco de dormir para o lado. Amon avança com um novo golpe, mas a professora perde o equilíbrio em cima do saco de dormir, caindo pesadamente no chão logo após pedir um tempo e que ele não se aproximasse. Amon para a espada na frente dela, dizendo que ela deveria ter guardado o saco de dormir. Sloth o chama de pequeno idiota e pensa que ela não quer usar aura de espada contra um civil. Porém, já que as coisas chegaram a esse ponto, ela vai pelo caminho covarde. Amon reconhece isso imediatamente. Sloth diz que foi aura de espada. O protagonista menciona que foi a primeira vez que viu isso na vida real. Ele é da região dos dragões, das montanhas Arma. Sloth reconhece que eles estão localizados no fim do continente. Amon diz que há uma planície além das montanhas. A professora chama isso de Jardim do Silêncio e pergunta se ele caminhou tudo isso das montanhas Arma até ali. Amon responde que levou cerca de 2 semanas a pé. A professora comenta que deve ser uma área com muitos monstros. O protagonista desabafa que é uma grande dor de cabeça, já que eles sempre destroem os campos de batata, mas somente tomam suas vidas. Sloth comenta que não parece haver nenhum cavaleiro naquele território e quer saber como eles conseguem. Amon responde que perdem suas vidas quando são cortados com machados. A professora se pergunta qual é o problema dele. O protagonista também se questiona se disse algo errado, comentando que há algo estranho na expressão dela. Ele não sabe por quê, mas quer aprender um pouco de esgrima. No entanto, Sloth avisa que ela não ensinará, chamando as crianças de volta para a aula. Amon se pergunta qual é o problema dela. No segundo período da aula de teoria da magia de Mario, ele pergunta onde pararam da última vez. Boris avisa que pararam na página 21. Então, a professora comenta sobre o que ele disse. Sobre a chave deste círculo mágico, facilitando o fluxo de mana, Amon se pergunta por que é tão bom com Mario. Ele analisa que o Arquimago desenvolveu esse círculo mágico. É algo que eles podem não entender com palavras, mas ele vai mostrar. O protagonista questiona se ele pode usar magia enquanto está bêbado. Assim, uma energia verde irradia da mão de Mario, reunindo-se ao redor de inscrições rúnicas em uma orbe. Amon pensa que, agora que parou para refletir, viu seu nome. Ele havia aparecido no jornal antes, com Mario demonstrando o tipo de magia de um mago que pertenceu a uma famosa torre mágica. Esse mago destruiu sozinho uma fortaleza inimiga na batalha final. O herói de guerra, Mario Rundum. Pelo menos, é isso que o artigo dizia. Seu rosto se assemelha ao retrato do jornal, mesmo que ele esteja velho agora. E é por isso que ele pode dar uma ótima aula, mesmo estando alcoolizado. Ele seria perfeito, se não fosse por sua dependência da bebida. Nesse momento, uma certa suposição passou pela mente de Amon. Se ele consegue ensinar tão bem mesmo bêbado, seria ainda melhor se não estivesse. Ele chama o professor e diz que tem uma pergunta. Mario pensa que é justo quando sua aula estava indo tão bem. Apenas olhando, ele sabe que Amon está aprontando algo. Ele diz que não quer responder, mas o protagonista insiste, avisando que é por causa da dignidade dele. Mario tenta argumentar, mas Amon orienta as crianças a anotarem o que foi ensinado. Ambos seguem as ordens do mestre, mas ouvem gritos ao longe. Mario questiona por que alguém lhe deu um soco no estômago do nada e que deve-se respeitar os mais velhos. As crianças estão assustadas com o que está acontecendo. Mario sai logo após, dizendo que isso vai deixar muitas cicatrizes. Ele se socou para se recuperar, mas nunca viu um método tão bárbaro em toda a sua vida. Amon se desculpa, já que em seu território todos fazem isso. O professor questiona quem ensinou tal método cruel, e o protagonista diz que seu pai lhe ensinou. Mario comenta que é eficiente, e graças a isso ele está completamente sóbrio agora. Assim eles continuarão a aula. O protagonista pensa que deve mostrar suas verdadeiras habilidades, mas foi um completo desastre. Sem lembrar das informações, Amon se pergunta se ele só consegue ensinar normalmente quando está bêbado, mas quer saber que diabos é isso que ele está fazendo. Mario pede um momento aos alunos e bebe seu vinho. Logo depois, Amon pensa. Para ele não fazer isso na frente das crianças, Mario continua explicando que, graças ao círculo mágico de Amagoto Molan, a magia humana conseguiu crescer rapidamente. Mas a pessoa que conseguiu aprimorá-la foi outra. Seu nome era Joto Molan, e ambos devem se lembrar, já que isso estará no teste. Amon apenas pensa que tudo estava bem, já que ele é bom em ensinar. Depois da aula, Mario diz que, como esperado, beber assim era ainda melhor. O protagonista comenta que tem uma pergunta séria desta vez, e Mario fica surpreso. Amon comenta que ele é o Mario que lutou na Grande Guerra e ouviu muito sobre ele, mas ele tem uma pergunta sobre a aula que acabaram de ter. As pontas do pentagrama são a chave, mas, se seguir a versão de Jojo, a eficiência é reduzida pela metade, já que a trajetória do fluxo de mana fica desalinhada.
desalinhada. Então, seria melhor simplificar o círculo mágico, tornando os vértices quadrados. Mário questiona se Amon aprendeu magia antes, e Amon responde que seu pai é um mago, então ele sabe um pouco da teoria mágica desde que era mais jovem. O professor pensa que algo nesse nível poderia ganhar uma medalha de primeira classe na Torre Mágica, já que ele consegue identificar erros apenas olhando e planejar melhorias. Ele grita que não sabe nada e estava a ponto de ir embora quando um homem pede para ele esperar, se perguntando o que há de errado com ele. As aulas de esgrima e magia, como qualidade de ensino, são definitivamente satisfatórias e precisam de treinamento especial. Ele odeia admitir, mas as habilidades das crianças são significativamente inferiores às dos professores. Nesse ritmo, ninguém vai ganhar e eles terão sorte se conseguirem competir. Mas, mesmo assim, ele abre um sorriso, já que o restaurante da academia era muito bom. E pensar que ele teria uma refeição de aniversário por um preço tão baixo. No entanto, ele nota os assentos vazios do professor. Para aliviar a tensão anterior, seria bom sentar-se com seus colegas, mas ele quer saber por que eles estavam o evitando. Mário diz que também concorda. Sloth comenta que ele disse que pode tirar a vida de monstros de alto risco, mesmo sem saber nada. Então, se ele acabar aprendendo, será absurdo. E eles acham que o pequeno sustento deles estará em perigo. Esse foi o momento em que a aliança para não ensinar Amon nasceu, proibindo a transferência de qualquer técnica para ele. O professor se aproxima das crianças, querendo saber se pode se sentar ali, e ambas confirmam. Amon parabeniza os dois pelo esforço que fizeram esta manhã e pensa que eles foram os únicos que notaram seu empenho. Ele comenta sobre a competição que se aproxima. Quer saber se eles vão participar, pois seria uma boa experiência de aprendizado, algo que dura a vida toda. Assim, poderiam ganhar experiência juntos. Mas Boris fica em silêncio, avisando que não vai participar. Não há chance de um plebeu como ele competir contra nobres. Amen diz que existem muitos nobres com origens humildes. O menino responde que isso os torna incríveis. O protagonista pensa que estragou tudo. Boris questiona o que ele, um mero plebeu, poderia fazer. Amon pensa que a pessoa mais sensata ali pensa tão pouco de si mesma. Ele segura a mão do menino e diz que quando era mais jovem, seu apelido era Ayman, o franguinho covarde. No entanto, ele acredita que na verdade era Ayman, o punho quente, pois fazia todos os moradores o tratarem bem com seus socos. Ele continua a mentira, dizendo que agora é professor da academia, mas que não é qualquer um que consegue isso. Na verdade, dadas as circunstâncias atuais, qualquer um poderia se tornar professor naquela academia. Além disso, se ele participar e se esforçar na competição, pode acabar se tornando um nobre também, podendo comer aquela comida deliciosa todos os dias. Ele pensa que em seu território só podiam comer batatas. Boris come a carne e Amen pergunta se ele quer se tornar um nobre. O menino confirma. O protagonista pensa que ele é ambicioso e se sente feliz por ele estar se agarrando ao seu propósito de vir para a academia. Comenta que não terão aula naquela tarde e que dará uma lição especial de história e estudos gerais. Em troca, eles devem se esforçar. Boris diz que fará o seu melhor. O protagonista se vira para Chloe, surpreso logo em seguida, enquanto Boris explica que ela estava assustada, pois tem medo de multidões. Amen pensa que haverá milhares de espectadores durante a competição e que é melhor desistir, covarde. Ele diz que Chloe não precisa tentar tanto, mas ela responde que quer vencer essa parte dela mesma. Amen pensa que ela se tornará uma pedra de afunilamento para seu sucesso e avisa que se encontrarão na sala de treinamento após um breve descanso depois do almoço. Até aquele momento, Chloe e Boris não tinham ideia do caminho que haviam escolhido. Amen corre com as crianças, dizendo que um corpo saudável abriga uma mente saudável. As crianças o seguem, completamente exaustas. Sloth pergunta quantas voltas já fizeram, e Mário diz que já se passaram cerca de 89 minutos. Mas ambos caem, dizendo que não aguentam mais. Amon pensa que esses dois têm uma resistência física pior do que imaginava. Portanto, eles deveriam descansar um pouco e ir para a aula de teoria mágica. Na sala, ele explica que é assim que provaram que a magia existia. Agora ele quer saber se entenderam tudo. Os dois alunos comentam que é muito difícil, mas para Amon, aquilo era apenas o básico da magia. Mário diz que não é assim que se ensina uma aula. O protagonista pensa que essa é a teoria que aprendeu quando era apenas um estudante. Mas isso é estranho. Então, ele diz
que voltarão a treinar para arejar a mente, correndo com as crianças. Ele fala que um corpo saudável abriga uma mente saudável. Ele consegue ver os pés deles falhando, mas diz para irem mais rápido. Os dois acabam derrotados no chão. O protagonista pensa que as crianças de hoje são muito fracas. Mario chama o professor Amon, querendo saber o que ele está fazendo ali. Amon pensa que eles finalmente apareceram para a aula agora e foram irresponsáveis. Mas ele apenas diz que estava ajudando-os a treinar resistência. Sloth diz que os fez correr 100 voltas pelo corredor. Mas o protagonista responde que deveriam ser capazes disso, já que a sala é tão pequena. Ele também ensinou algumas teorias mágicas e, sendo o básico de magia, revisou alguns fundamentos com eles. Ambos pensam que ele estava fazendo as pobres crianças treinarem como espartanos. Essas coisas seriam difíceis até para adultos suportarem. Precisam pará-lo a qualquer custo. Damon diz que continuarão a aula e pede para que ambos saiam. Mas eles avançam com magia e esgrima logo em seguida, causando um imenso estrondo no campo de batalha. Sloth comenta que até 10 voltas são difíceis e acha que 100 não faz sentido. O protagonista diz que, como as montanhas estão atrás da aldeia, ele tem ido lá desde jovem. Mas o professor diz para ele não usar seus padrões de resistência. Mario comenta que, além disso, ele precisa aprender magia novamente desde o básico. Amon diz que seu pai lia esses livros em vez de contos de fadas antes de dormir. Mas eles explicam que esta é uma academia onde estudantes com diferentes experiências se reúnem. Ele estava educando com base em seus próprios padrões e métodos, questionando se isso pode ser chamado de educação adequada, porque ele precisa aprender os padrões do mundo. Ele pensa que acertou essa linha, mas Amon acha que ele é apenas um bêbado irritante. Ele odeia admitir, mas pensa que não está errado. O currículo especial da aula de Amon para entrar na competição era o seguinte: Mario ensinava magia. Amon revisava o que aprenderam. Amon desenvolvia a resistência deles, enquanto Sloth ensinava esgrima, com base no nível de resistência de cada um. Mario comenta que aquele idiota está ensinando-os de maneira mais sistemática do que imagina. Sloth concorda, pois fazer os alunos correr até o limite e depois fazê-los empunhar uma espada é perfeito para desenvolver sua resistência. Antes disso, todos os alunos eram herdeiros de famílias nobres. Muitos pais protestaram contra a disciplina física aplicada aos filhos. Mario diz que isso significa que o idiota Amon está ensinando com base nas experiências dos dois. Sloth comenta que não imaginava que um nobre se comportaria dessa forma, mas ele estava apenas brincando. Assim como resultado de muito treinamento físico, Amon diz que vão iniciar o treinamento de combate real. Os dois alunos se tornaram bestas incríveis no posto de guarda da armadura. Mario comenta que lá está o Sr. Little Tomato, e o guardião Thomas chama Sua Excelência, querendo saber o que ele está fazendo ali. O professor diz que veio com o propósito educacional de seus alunos, e Thomas reconhece a identificação de Marcus Field. O guarda confirma e pede que eles entrem. De volta à área de combate, o guarda se apresenta como Fitch. Os professores anunciam que a aula de hoje será um duelo prático contra os soldados da armadura. Guarda Boris diz que quer ir primeiro, e Amon comenta que, como era de se esperar, ele tem um grande espírito competitivo. Ele pede ao guarda para ter cuidado, e Fitch responde que não precisa se preocupar, pois ele controlará sua força. Mas o protagonista diz que estava avisando para ter cuidado. Boris avança em direção ao guarda, duelando com as espadas. Boris cai ao chão. A seguir, Amon pensa que gosta de ver isso. É exatamente isso. A aceleração do corpo inferior, após correr dezenas de voltas, junto com a esgrima ensinada pela casa de Marquis Field, sob a orientação de Sloth, estava faltando a técnica principal, mas seus fundamentos são ótimos. Ele pensa que esse garoto é mais ágil do que imaginava, considerando seu pequeno físico, mas vê uma abertura. No entanto, Boris desvia, dizendo que o enganou, e avança mais uma vez em direção ao guarda. Boris mantém uma expressão séria, atingindo a cabeça do guarda várias vezes, sem parar e sem clemência. Até que o guarda perdesse todos os cabelos, ele avisa que perdeu a todos. Comentam que o jovem mestre é legal. Boris pensa que realmente venceu um adulto que também era soldado. Amon acredita que o treinamento foi impecável. Mas agora é a vez de Chloe se sair bem. Ela confirma que a garota se aproxima, com uma expressão assustada. A seguir, ela começa a ouvir todas as vozes ao seu redor. Entra em pânico e cai de joelhos no chão. O guarda se pergunta o que aconteceu com aquela garotinha. Chloe pensa que não consegue, já que há muitos olhares voltados para ela. Mas Amon pergunta se ela está bem. Ele a tranquiliza, dizendo para ficar calma, pois as pessoas ali vão julgá-la e falar sobre ela de qualquer forma, depois de a verem uma vez.
Ela deveria considerar as pessoas estranhas como conhecidas, com expressões engraçadas. Por exemplo, como as batatas de sua terra natal. Chloe comenta sobre as coisas familiares de sua terra, perguntando se aquela palavra estranha estava olhando para ela. Eamon questiona se ela conseguiu recuperar a confiança. A garota responde que precisa tentar novamente. Chloe sente que aquela coisa a está encarando várias vezes. O guarda pergunta se pode atacar primeiro. Mario diz que nunca pensou que a tímida Chloe estaria duelando com um guarda assim. Ele acha incrível e quer saber que conselho Neyman deu. Neyman diz que não falou nada em particular. Ele provavelmente é um educador nato. Chloe avança mais uma vez. O guarda desvia do golpe, dizendo que ela é bonita e assustadora. Mas Chloe ataca com a espada. O guarda fica assustado e acaba sendo atingido no abdômen. Ele grita sobre seus ossos e quer saber por que ela continua atingindo o mesmo lugar, soltando sua espada no chão. Chloe havia vencido o duelo e diz que é isso que ele merece. Todos celebram, pensando que as crianças são seus salvadores. A partir daquele dia, as crianças duelarão contra os guardas todos os dias. À medida que se tornavam mais confiantes, suas habilidades melhoraram. E antes que percebessem, já era o dia 1 da competição. Amon diz que, como trabalharam duro, vão comer algo delicioso naquela noite. As crianças comemoram e dizem que estão indo para a arena, onde apenas os vencedores podem desfrutar de uma refeição saborosa. Ambos ficam surpresos e dizem que o professor não pode fazer algo assim na arena. As pessoas apostam contra os gladiadores. Boris diz que vai avisar Sloth que os trouxe a esse lugar. Mas Amon afirma que tem a aprovação dela e explicará as regras lá. A única condição é que eles terão que lutar com as mãos nuas. Tudo é permitido. Boris argumenta que eles apenas aprenderam esgrima, mas Amon questiona. Se ele não tem uma espada, vai ficar sentado sem fazer nada? Mesmo na competição deles, não há garantia de que lutarão de forma justa. Ele toca a cabeça do menino e diz para não se preocupar muito, para confiar no que aprendeu e acreditar em si mesmo. Boris chama o professor Amon, mas pensa que ele nem acredita no que ensinou. Um homem de cima pergunta se eles são alunos. Além do Visconde Humdum, ele nunca viu os outros antes. Eles eram idiotas, já que este lugar não é para crianças pequenas. A luta entre Egg Crusher e Boris estava prestes a começar. O menino se pergunta o que deve fazer. Ele parecia realmente forte. O Crusher quer saber o que um garotinho mimado está fazendo ali e luta com toda a sua força, mesmo contra crianças. Amon já dissera antes que eles não são fortes, pois estão em uma fase imatura em relação ao controle de mana e à luta com espadas. Ele vai ensinar uma técnica especial. Se os adversários forem tão fortes a ponto de não parecer haver chance de vitória, eles devem atingir os pontos vitais. Então, Boris o chuta. Todos comentam que os ovos do Egg Crusher estavam quebrados, e a vitória é de Boris. Amon pergunta se ela viu. Ela só precisa fazer o mesmo que ele, já que todos estavam torcendo por ela, enquanto ele pensava que apostou 2 moedas de ouro nela. O homem de antes diz que seus negócios foram arruinados por causa desses 2 garotos. Ele ordena que chamem o problema, Dexon, mas seu subordinado diz que o Visconde Humdum está lá. No entanto, seu mestre diz que ele não pode causar problemas. Dexon havia dito que estava tirando o dia de folga hoje. Enquanto isso, na arena, todos estão atônitos, se perguntando se Chloe sempre foi tão talentosa. O gigante corre em direção à menina, mas Chloe salta sobre ele. Em seguida, Mario comenta que, embora ela apenas tenha aprendido esgrima, estava lutando muito bem com as mãos nuas. Aemon diz que o Marquês Field criou a esgrima com combate desarmado. Se você o faz com os punhos, torna-se um soco brutal. Se o faz com uma espada, torna-se um ataque agressivo. E parece que ele entende muito bem as coisas. Mario questiona se ele aprendeu esgrima com preguiça, mas Amon diz que não. Porque mesmo quando ele perguntou, ela disse que nunca o ensinaria. Mas o protagonista o parabeniza pelos bons trabalhos, dizendo que, para celebrar a vitória, a festa será por conta dele hoje. E Mario questiona se ele também... Mas o protagonista diz que não, ele ganha mais que aquele homem. Antes, ele menciona que esses malditos pirralhos vão pagar caro se voltarem lá. A carteira de Ayman estava vazia. Ele pensava em como eles deveriam estar famintos para esvaziar sua carteira assim. Mas ele bate na porta, dizendo que vai conseguir um dinheiro para a competição com o diretor, até ouvir um grito. Ao abrir a porta, pergunta o que aconteceu. Anarel chama o professor Ayman e fala sobre seu rei Mango, já que só resta um. Ela acha que pode ser um ladrão e diz que pode oferecer uma recompensa se ele for pego. Enquanto isso, Amon só pensava no que poderia ganhar. Ele pede ao diretor para se acalmar, pulando e dizendo que fará o máximo para capturar esse ladrão. Então ele tenta um chute. Anarel pede que ele espere, mas ele acaba aterrissando um golpe em seu rosto.
Depois, a vice-diretora da academia se apresenta. Amon diz que achou que receberia uma recompensa, mas Bless questiona isso e ele diz que não a reconhecia. Bless diz que não imaginava que experimentaria tantas coisas diferentes no momento em que voltou. Ela vai perder o emprego só por ter saído de férias. Ela tem se esforçado para operar as coisas, enquanto evita que esse idiota faça besteiras. Amon pergunta se ela está dizendo que tem operado esta academia até agora, mas Bless pergunta como poderia confiar naquele elfo idiota. Anarel diz que não estava, mas Bless quer saber o que é essa entrada no livro contábil com uma receita temporária de 5.000 moedas de ouro. O diretor diz que era dinheiro da vitória em uma corrida de caracol. Bless grita que é bom ter uma receita temporária, mas quer saber o que aconteceria se desse errado. Ela precisa estar ciente de sua posição como diretora. Se for novamente só isso, ela deve ter certeza de investir na fazenda do Rei Mango. Amon pergunta por que deveriam investir na fazenda, e Bless diz que, considerando a carta do líder, é um investimento com uma certa taxa de retorno. A redução na equipe da cafeteria é fatal, e ela deve revisar os documentos dos funcionários. Amon pede que ela espere, já que só há 3 professores e 2 alunos. Ele quer saber por que deveriam adicionar mais funcionários à cafeteria. Bless chama um novato a seguir, dizendo que refeições de baixa qualidade só vão diminuir a moral da equipe restante. Eles devem aumentar a qualidade. Amon pensa que, agora que está olhando para isso, tudo está relacionado à cafeteria. Bless diz que o fornecedor de carne deles também é horrível. Eles precisam encontrar um novo parceiro. Amen fica surpreso logo após dizer que gostaria que ela participasse como professora principal na competição realizada por Sua Majestade a partir de amanhã. Bless se irrita e questiona por que ela faria isso. O protagonista pensa que se ela permanecer lá, sua academia acabará se tornando uma enorme cafeteria. Ele diz que se ela aparecer como representante, Sua Majestade ficará feliz, mas ele começa a tentar convencê-la de qualquer forma possível, até mesmo ameaçando o imperador. Ele chama todas as crianças do Império, querendo saber se estão animadas para esse torneio. Amon pensa que ele era conhecido como o governante mais democrático, Sandro Argia Amonit, também conhecido como Amonit, o 18º. Ora se chama o professor e Amon pergunta o que está acontecendo. O garoto olha para baixo. O protagonista diz que estava tudo bem, olhando para o céu e se perguntando quanto dinheiro ele tinha gasto com isso e se era assim que ele usava seus impostos. Um espeto de carne com alga é preparado. As crianças levam até a boca. Amen questiona se é gostoso e pensa que é caríssimo. Chloe pede para morder um pedaço até que esbarra em alguém e seu espeto cai no chão. Amen diz a ela para não se preocupar porque existe a regra dos 3 segundos. Chloe responde que está tudo bem, virando-se com raiva e dizendo que a pessoa era extremamente desrespeitosa. Boris questiona onde estão o professor Mario e o vice-diretor da academia. Amen diz que não sabe, já que estavam com eles na cerimônia de abertura, mas pediu para esperar. Em seguida, pensando que muitos elfos negros estão obcecados por uma coisa, pergunta se ela estava com fome durante as férias, porque era pior do que ele imaginava. Amen se irrita ao ver aqueles dois e grita para que parem de comer. Em outro momento, os dois chamam o professor, questionando se isso não é insubordinação. Amon diz que agora seus alunos não conseguirão ter uma refeição decente graças a eles, que gastaram todo o seu dinheiro de uma só vez. Ele lembra que todo comandante com má reputação entre seus soldados perde a vida nas mãos de seus próprios homens, mas assassinato seria um pouco exagerado, então ele sugere espancá-los até que fiquem quase sem vida. Bless pede para ele esperar e questiona se ele sabia que há um grupo de apostas privado dentro dessa competição. Amen aposta 6 pratas na vitória de Boris e Chloe, que ganharão sua primeira luta. O organizador entrega o bilhete, agradecendo por usar seus serviços. O protagonista pensa, não isso de novo, mas os dois já venceram como adultos antes. Essa é uma aposta vencedora. A primeira categoria da competição é habilidades com a espada. Os participantes são chamados a se apresentar. Amon pensa que confia nos meninos, mas eles vão passar fome pelo resto da competição se perderem. Além disso, terão que voltar à academia a pé. Os dois caminham em direção ao palco até que Boris sente uma dor, comentando que dói muito. É resultado do treinamento especial de esgrima de Aemon. A vitória vai para Chloe e a competição começa. Enquanto isso, Boris enfrenta um aluno de uma academia renomada. Ele pressiona levemente a espada. O público acha que ele é absurdamente talentoso para um plebeu. Boris pensa que não, porque seu ombro dói cada vez mais.
Amon considera que foram os mais fáceis 60 silvers que ele já ganhou. As odds de Boris são de 1 para 100, já que ele é um plebeu. Isso é bom demais para ser verdade. O menino avança fazendo seu característico golpe aéreo. Boris lembra de seu passado, quando acreditavam nele. Seus pais disseram que ele iria se sair bem na academia. O menino sorri ao perceber uma coisa. Ao entrar na academia para ser mediano entre os nobres, ele teria que trabalhar 10 vezes mais. Amon se aproxima e pergunta se ele ainda está treinando. Boris chama o professor e diz que vê-lo também o motiva. Ele pergunta ao professor por que este pediu que ele participasse da competição. Amon o observa, querendo saber por que ele estava treinando sozinho à noite. Boris pensa que, claro, pode vencer com a espada, mas uma dor aguda atinge seu ombro. Ele se retira rapidamente. Amon se pergunta por que ele está fazendo isso se tem a vantagem, mas o outro estudante pergunta o que aconteceu. Onde foi parar aquele impulso? Ou será que esse é o limite de um plebeu? Boris revida a ofensa, dizendo para ele calar a boca, pois não sabe de nada. Mas seu ombro dói muito. Logo em seguida, Boris não consegue se mover. Ele pensa que seu ombro travou enquanto o nobre avança em sua direção. O menino fica com uma expressão desesperada. O nobre o chama de plebeu, move sua espada e atinge seu ombro, dizendo para ele voltar para casa. Amon pensa que Boris perdeu e anunciam que o vencedor é o aluno Estralada. O protagonista reclama de ter perdido seus silvers, mas todos comentam que o menino plebeu é incrível. Porque ele se defendeu bem contra o herdeiro da família Lada, ele pode ser um plebeu, mas todos estavam ansiosos para ver seu futuro. Boris se aproxima e chama seu professor. Ayman chama o garoto, querendo saber o que está acontecendo com aquele rosto. Boris se desculpa por ter perdido na primeira rodada. Ayman diz que estava tudo bem e que ele se saiu bem. No entanto, ele quer saber por que Boris não disse que seu ombro estava doendo. Boris responde que, se tivesse contado, não poderia ter participado da competição e queria ganhar. Mas o protagonista perguntava a Boris como foram as aulas especiais. Boris responde que foram difíceis, mas também divertidas. Além disso, ele ganhou confiança para fazer o impossível. Ayman diz que os resultados não são a parte importante, mas sim o processo. Muitas oportunidades virão para ele no futuro. Ele pode levar a experiência que ganhou e usá-la como base para continuar se esforçando. Mas ele deve prometer que vai avisar se sentir dor imediatamente a partir de agora. De qualquer forma, o narrador anuncia que a divisão de esgrima desta competição finalmente chegou às fases finais. Muitos jovens do Império já mostraram seu talento, e especificamente a participante Chloe, que chegou como um cometa e obteve grandes resultados. Todos estavam ansiosos para ver a partida final. Seria Chloe contra Raymond. Ayman pensa que aquele estudante era apenas um plebeu que não pertence à academia, e suas habilidades são suficientes. Anunciam que os dois participantes entraram. A esse ritmo, a vitória de Chloe estava garantida. Ayman se pergunta sobre isso. A seguir, o garoto entra na arena, lembrando-se de que seu avô lhe disse para esconder suas habilidades o máximo possível durante a competição. Raymond diz que está sério e quer saber como exatamente poderia aprender algo em uma competição como essa. Raymond é o neto oculto do maior espadachim do Império, Reinbelt. Então Raymond diz que estará sob os cuidados deles. Chloe diz que não estava olhando para lá, então não é divertido. Vamos acabar logo com isso. Raymond concorda, pois uma competição de baixo nível como essa não é nada divertida. Ele mostrará apenas um pouco de suas habilidades. Assim a batalha começa com o apito do narrador. Raymond avança em direção a ela, desferindo um golpe que Chloe só consegue desviar. Raymond muda a direção da espada, tentando um corte para baixo. Ayman pensa que, a julgar pelos movimentos do garoto, ele definitivamente não é alguém comum. É como se ele estivesse olhando para um urso selvagem. O narrador anuncia que Raymond tomou a iniciativa com movimentos pesados, mais ágeis. Chloe pensa que ele está rápido demais e precisa bloquear. Ela se pergunta como faria isso. Raymond atinge o ombro da garota com a espada, garantindo um ponto e perguntando se está divertido. Mas Chloe responde que ainda nem começou. As vozes das pessoas na arena dizem que ela é terrível, mas ela não era tão má antes. Assistir a isso sem poder contra-atacar não é divertido. Chloe começa a se desesperar com tantas vozes em sua cabeça. Ela achava que tinha superado isso, mas agora estava com medo. Ao andar pela escola, todos zombam dela por ser de uma realeza caída. Ela nem queria fazer isso. Chloe perguntara ao pai por que o estava enviando para estudar em outro continente, já que queria ficar. Mas seu pai diz que ela precisa ir, já que, se quer sucesso, não tem escolha. Realeza sem direito ao trono era o destino que ela tinha que aceitar. A garota acaricia um porquinho chamado Jason, questionando como deveria viver a partir de agora. O porquinho apenas faz um barulho e solta excrementos.
Mesmo que ela tenha sido abandonada para estudar no exterior, perder sua dignidade como realeza é algo que ela nunca poderá aceitar. Ela se pergunta por que os outros alunos não gostavam disso, e mesmo após a queda de seu país, o bullying persistente começou. Desde então, ela cresceu com medo dos olhares das pessoas, enquanto o narrador diz que ela será desclassificada se continuar assim. Amen pensa que isso é perigoso, e se Chloe vencer a luta, garantirão pelo menos uma medalha de ouro e 50 de prata. Então ele grita o nome da garota, perguntando se ela esqueceu o que ele ensinou durante o treinamento especial sobre a atitude em relação aos estranhos. Ela deveria considerar os estranhos como pessoas familiares com rostos engraçados. Raymond se pergunta se aquele cara é o professor, e ele tem uma voz alta, até ser atingido na cabeça com a espada. Bless comenta que aquele aluno é do reino Aaron, e que seu porco era uma iguaria. Mario diz que era renomado pela criação de porcos, e as estradas costumavam ser completamente bloqueadas por eles. A forma como se referiam a eles era que eram porcos ruins. Amen acha que disse a ela para imaginá-los como algo de sua terra natal, e que ele a transformou em um monstro. Com Chloe usando sua letal habilidade de esgrima com a espada de porco assado, Raymond se planta no chão, avançando em direção à garota. Ambos têm um duelo de espadas. Ele acha que é a Aura Blade, mas isso é proibido neste duelo. Ele quer saber como ela conseguiu uma explosão de força como aquela, do nada. Chloe pergunta onde ele está olhando, chamando-o de um ridículo porquinho, com um sorriso macabro. Raymond está completamente derrotado pela habilidade com a espada. Ele pensa que percebeu algo, que havia apenas um sapo preso em um poço. Assim, a luta termina com a vitória indo para Chloe, do reino Aaron. Amen celebra, dizendo que gostou de ver aquilo. Isso deveria ser o suficiente para cobrir as despesas desta vez. Porém, a competição para. A garota desaba no chão. Mais tarde, todos devem ficar em pé, pois o imperador irá congratular os vencedores com um discurso. Andrew comenta que essas lutas foram satisfatórias de assistir. Claro, ver uma performance tão magnífica de crianças que serão líderes o deixou satisfeito. Agora, o vencedor do torneio de espadachins deve ir ao palco. Raymond está andando. Amen pensa que ela deveria estar lá, assim como Chloe. Ele estava vivendo uma vida fácil, desfrutando do seu sucesso. De acordo com as regras da competição, a luta termina quando ele deixa a arena com ambos os pés. E o vencedor foi Raymond, mas o imperador pede que eles aguardem um momento, pois ele também quer falar com a outra que teve uma excelente performance. Ele chama Chloe para subir ao pódio. O imperador oferece sua sincera gratidão a todos por fazerem o evento brilhar. Como recompensa, dará a essas crianças 10 moedas de ouro cada. A propósito, ele chama Chloe e diz que ela é do reino Aaron e deve ter passado por muito. Ele se encontrou com o pai dela algumas vezes e foi culpa dele, mas deveria ter sido muito difícil ver como ela estava justificando tudo. Amen pensa que ele é um santo. O imperador fala sobre o professor que gritou mais cedo, sendo um sujeito bastante interessante. Então, ele chama aquele que a ensinou para subir ao pódio. Amen caminha, pensando que nunca esperou algo assim acontecer com ele. O caminho para o sucesso sempre começa com o primeiro passo. Ele dá suas sinceras saudações à sua majestade. O imperador diz que ele é um jovem capaz, teve um excelente aluno e também o recompensará com 10 moedas de ouro. Mas ele parece familiar e quer saber seu nome. Então, o protagonista diz que é Amen Drake. O imperador repete seu sobrenome, se perguntando quem diabos estava chamando-o de Sua Majestade. Sem dúvida, seu rosto feio estava cheio de ganância. Ele é um bastardo da família Drake. Amen se pergunta se ele tem algum tipo de mágoa contra sua família. Sandor diz que sua ganância é evidente. Ele deveria pegar a bolsa de moedas imediatamente, puxando-a de volta enquanto ri. Mas ele diz que é apenas uma piada. Aman responde que ele pegou pesado e aceita com prazer. Sandor puxa a bolsa de volta mais uma vez. Aman pensa que isso deveria ser o Ammonite, que é um santo entre todos os santos. Ele irá suportar isso, já que sua família terá uma reputação ainda pior. Portanto, vão fingir que ele apenas cometeu um erro e desferir um golpe sólido. A imperatriz questiona que tipo de obscenidade é essa, e como um imperador deve demonstrar a dignidade que condiz com sua posição. Sandor diz que se deixou levar pelas emoções e mostrou um lado ruim. Victoria comenta que ele é da família Drake. Parece que ele não está ciente do conflito entre a família Ammonite e a família Drake.
Drake. O protagonista se pergunta sobre o que ela está falando. A imperatriz diz que há um motivo para o imperador estar agindo dessa forma, então ele será desculpado por hoje. Mas no fim, ele sai sem as moedas de ouro. Em casa, Rinbelt pergunta como tudo ocorreu. Raymond diz que venceu. Seu avô pergunta se ele venceu enquanto escondia suas habilidades, como havia dito. O garoto apenas olha para o lado, sem responder. Rinbelt acaricia sua cabeça, dizendo que ele não esconde isso e quer saber o que ele pensa, pois o mundo é um lugar difícil. Raymond concorda. Seu avô diz que foi uma vez chamado de talentoso espadachim e ganhou o título de Rei da Espada Azul, mas ele tem certeza de que há alguém mais forte do que ele. O que ele está tentando dizer é que a arrogância pode se tornar veneno. Ele quer saber quem foi a pessoa talentosa que conseguiu fazer com que ele mostrasse suas verdadeiras habilidades. Raymond responde que foi Chloe Aaron, da Academia Amethyst. Ela tinha um professor, e Rinbelt diz que, já que seu querido aluno teve que mostrar sua habilidade, ele deve ser excelente. Um sorriso se forma em seu rosto. A seguir, ele diz que isso foi interessante. Enquanto isso, uma crise estava se desenrolando na Academia Ammonite, com Anarel chorando. Oman questiona se ela pode repetir o que acabou de dizer. A secretária responde que, em razão do desrespeito mostrado ao imperador, estavam recomendando que Aman, da família Drake, fosse demitido. Ela não sabe quais crimes ele cometeu contra o imperador, mas ele deveria ser grato por Sua Majestade estar recomendando sua demissão em vez de algo pior. Aman pensa na recomendação de demissão, e se soubesse que isso iria acontecer, teria ficado satisfeito. Justice Sim, de imperador em pessoa, pensando que ele conseguiria sair desta academia tão facilmente sem ter que pagar uma multa, questionando por que escolheu um caminho tão doloroso quando havia uma saída tão fácil. Anarel pergunta o que exatamente aconteceu. Amen diz que não tem certeza, mas parece que sua família e o imperador têm uma história. Portanto, Sua Majestade estava furiosa com ele. O diretor diz que ele fez muito. O protagonista conseguiu financiamento para a academia, organizou treinamentos especiais para os alunos e pôs fim às ambições do vice-diretor. Mon comenta que ele criou tantas memórias preciosas lá, mas que não há nada que possam fazer sobre isso. Ele agradece a todos por tudo. Annalise diz que não podem fazer nada, exceto ignorar a recomendação de Sua Majestade. Sua academia já recebeu uma recomendação de fechamento. A recomendação é apenas uma recomendação. Como você pode ver, eles estão se saindo muito bem. Mesmo que ignorem as recomendações, nada acontecerá. Como diretora da escola, ela considera isso totalmente inaceitável. Não pode simplesmente ficar assistindo a um excelente professor como ele deixar a escola e não fazer nada. É muito cedo para desistir agora. Aman diz que este é o momento perfeito para observar. Bless aparece, perguntando sobre toda essa agitação, questionando sobre a recomendação de dispensa do professor Aman. O protagonista confirma que é isso mesmo e quer ser dispensado, mas ela diz que não pode, querendo saber como ela pode demitir um excelente professor como ele, mesmo que seja a recomendação de Sua Majestade. Ela não pode fazer isso. Aman pensa que ela está fazendo isso de propósito, porque sabe que ele quer ser dispensado. Mário abre a porta, dizendo que um professor talentoso não pode ser demitido. Ele solicitará ao Marquês Williams, o comandante do Norte, uma audiência com Sua Majestade. Todos começam a falar sobre várias coisas. Amon grita que, se não querem demiti-lo, então deveriam lhe dar um maldito descanso. Assim, ele desiste de sua tentativa de fugir da academia. A terra natal de Amon, nos Drake Estates das Montanhas Arma. O protagonista pensa que finalmente retornou. Anarel comenta que é a primeira vez que vem aqui e pergunta como é que o fim do continente se parece. Mário diz que era um dia bonito para beber. Amon pensa que estava junto de todas essas pessoas embaraçosas no dia anterior. Anarel diz que, como se passaram 3 meses desde que ele veio, ele tem 3 dias de folga que pode usar. Aman pensa que vai levar 15 dias apenas para chegar à propriedade. A academia não aceita acumular mais de 1 mês de licença. Era hora de negociar. Aman diz que sua terra natal fica nas Montanhas Arma. Anarel diz que ela o deixará levar mais um dia, já que é bastante longe. Oman pergunta se ele pode antecipar seus dias de folga, mas a diretora nega. Ela quer saber se ele está tentando contornar as regras. Ela menciona que podem usar magia de teletransporte, assim como fizeram para ir à corrida. De lesmas, Amana agradece, mas quer saber por que ela está arrumando as malas. A diretora diz que terá que trazê-lo de volta, por isso irá com ele. Ela está animada porque nunca foi às Montanhas Arma antes. Agora que as competições acabaram, será um ótimo local para aulas de campo. Ela contará essa novidade aos outros professores e alunos. Aman pergunta se ela acha que sua casa é um ponto turístico. Anarel questiona se ele não vai tirar suas férias, e então pensa que ele não precisará. Aman pergunta por que todos precisam ir juntos, e sugere que ela o deixe ir sozinho. Mas ela sugere algo diferente. Quer saber
saber como equilibrar seus 4 dias de licença com o uso da magia de teletransporte. Com todos juntos, Aman morde os dentes, cada vez mais irritado. Anarel grita que esse lugar é relaxante, mas o protagonista pensa que, para ele, não é. Então, seu pai dá as boas-vindas a todos. Kim Drake diz que espera que eles tenham uma estadia confortável em sua humilde casa. Anarel agradece pela hospitalidade e Kim diz que não precisa agradecer. Enquanto isso, Mario oferece bebidas. Damon pensa que seu pai não deveria ser enganado, pois o que está dentro de uma pessoa é muito mais importante. Ele precisa afastar esses escândalos de seu pai antes que se tornem muito próximos. Depois ele chama seu pai. Kim pergunta o que está errado já que ele está lá. Damon tem uma pergunta. Comenta que há uma reação estranha entre os Amanites e os Drakes. Aman questiona sobre isso e seu pai comenta que é hora de ele descobrir. A família Drake é uma linha indireta de descendentes da família Amonet. Aemon pergunta por que ele só tem um baronato, já que os parentes do imperador deveriam ter um título maior. Mesmo o arquiduque Orca, que era parente do imperador, possui um, mas o pai de Aemon lhe diz para ler isso, e ele entenderá. Esses são os registros da época do primeiro imperador do império, e já faz bastante tempo, mas eles também compartilham sangue do primeiro imperador. É por isso que tem copiado tudo isso durante todo esse tempo. Mas não há registros da era de seu pai. Então, esta é a verdade sobre sua família. O protagonista abre o livro no ano 1 da Era Imperial Unificada. Há uma conversa entre Jaemery e o arquiduque Drake. O imperador disse que queria esmurrar aquele idiota do Drake. Contudo, no terceiro ano, ele levou uma surra e foi derrotado após lutar no ano 6. O imperador comentou que era impossível transmitir a mensagem para o Duque Drake. Ele perdeu seu título de arquiduque e deveria ter escutado. Então, ele se tornou marquês, depois conde, visconde, até que o príncipe e herdeiro Sandor disse que Belly e Drake roubaram sua salsicha. Ele pediu para rebaixá-lo de visconde a barão. Amen fecha o livro, pensando que realmente chamam isso de crônica. Isso foi apenas uma briga de criança, que se transformou em uma rixa familiar. Isso levou as duas famílias a se afastarem e era a razão mais estúpida. Kim diz que é vergonhoso como acabaram como baronato. Amen diz que estava com medo de que tivessem cometido traição e quer saber que tipo de situação é essa. Ele se pergunta se algo aconteceu com o imperador, mas Caim responde que nunca o conheceu e que seu avô brigou com ele. A Grande Guerra acabou, ainda que de forma hostil. Talvez essa relação tenha sido a razão pela qual seu povo não foi recrutado para a guerra. Ele tem certeza de que devem ter se esquecido deles, já que vivem longe. De qualquer forma, era uma informação secreta que apenas os conselheiros mais próximos ao imperador e à família Drake conheciam. Ele não deveria deixar a informação vazar. Daemon questiona por que ele só está contando isso agora. O pai dele diz que estava agindo como se não faria nada a respeito se soubesse. Ele se parece com a mãe. Julia pergunta quem é essa elfo das trevas. Caim diz que ela voltou, mas os dois ficam sem palavras. Logo após, Julia diz que seu filho está em casa. O protagonista responde que sim, mas quer saber por que estava com ela. A mãe diz que a encontrou cavando em seus campos de batata. Então ela a atingiu. Quer saber se ela é uma elfo das trevas. O protagonista diz que ela é a vice-diretora de sua academia. Fora, todos comentam que a vice-diretora foi arrastada para dentro, perguntando que tipo de lugar é este. Os homens caminham com monstros às costas. Todos se perguntam como conseguiram capturá-los. O homem olha e vê a orelha elfo, querendo saber quem era, já que nunca a tinha visto lá antes. Amen aparece e o chamam de jovem mestre. O protagonista diz que ouviu um barulho que soou como um porco perdendo a vida. Não era um monstro. Todos querem saber quem voltou. Amen diz que acabou de chegar. Ele comenta que a caça não foi boa. Talvez os monstros não estejam se reproduzindo devido à caça excessiva. De qualquer forma, eles deveriam se cumprimentar. São os diretores, professores e alunos da academia onde ele trabalha. Os homens dizem que ele se tornou um professor maravilhoso e que deveria continuar trabalhando duro. Amen pensa que vai completar seu contrato de 3 anos e sair de lá. Então, ele sugere que eles tomem um banho. Ele se vira e diz que está feliz em vê-los depois de tanto tempo. Mas aquele lugar é barulhento e já está tarde, então deveriam entrar. Ele se surpreende ao ver todos sentados no chão. Pensa que é uma família de lunáticos. Um dos caras questiona o que há de errado com eles. Mais tarde, Anarel pergunta o que ele está comendo. Amen responde que é carne. A mulher questiona como ele pode comer carne de monstro. O protagonista diz que pode não parecer, mas é bem saborosa. Anarel diz que só vai comer batatas. Não importa quanto tempo viva com humanos. Ela não gosta de carne. O protagonista diz que esqueceu que ela é uma elfa. Todos continuam celebrando a vida. No fim,
Emen tomou um soco e tudo estava em paz pela primeira vez em muito tempo. Até que uma explosão maciça acontece.